Abaixo o imperialismo americano. Pois é, nos anos 60 e 70, pichações como essa eram muito comuns em todo o Brasil. Mas não apenas no Brasil. No mundo todo havia quem lutasse contra o chamado imperialismo americano. Mas afinal de contas, o que significa imperialismo? O que significa dizer que um país é imperialista? Se você quiser ficar sabendo disso em detalhes, é só continuar sintonizado, porque o imperialismo moderno é o tema dessa teleaula, onde você vai ver como e por que o imperialismo se intensifica entre os países europeus a partir da segunda metade do século XIX, que regiões foram dominadas pelos países imperialistas e como países não europeus, como o Japão e os Estados Unidos, tornaram-se imperialistas. Imperialismo é o tema de hoje, mas será que as pessoas sabem o que isso quer dizer? Vamos ver. Diz pra gente, você sabe o que quer dizer imperialismo? Não. Imperialismo? É a influência estrangeira num país, principalmente no país de terceiro mundo, infelizmente, não é? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo de civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Mas o que nos interessa na teleaula de hoje é investigarmos o imperialismo moderno. O imperialismo que tem o seu auge no século XIX, que tem os países europeus como seus principais agentes. Mas por que será que a Europa se torna imperialista? Quais os motivos que transformaram os países europeus em países imperialistas? 1850. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Por isso é preciso encontrar novos mercados para vender esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, como também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Mas não foram só as necessidades de encontrar novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas que fizeram com que os burgueses europeus se tornassem imperialistas e partissem em busca de novas terras. Curiosamente, a mesma indústria que trouxe a riqueza trouxe também a miséria. Isso porque a utilização cada vez mais intensa das máquinas gerava um número cada vez maior de desempregados. E onde há miséria, você sabe, há instabilidade social. E instabilidade social era uma coisa que os burgueses europeus não queriam. Então, como será que eles resolveram o problema de milhões de europeus desempregados? Muito simples. Os mesmos países que compravam os produtos industrializados dos europeus e forneciam matérias-primas tinham que receber também os desempregados. Foi assim que começou a grande imigração europeia do século XIX. Inglaterra, primeira metade do século XIX. Sopa de novo? Dê graças a Deus que hoje tem batata. Batata onde? Meu Deus. Até quando? Falam tanto nessas tais de indústrias, que a Inglaterra está cada vez mais poderosa. Mas para mim essas máquinas não trouxeram nada. Pelo contrário, tiraram tudo. Meu marido desempregado, meu filho com fome. Chega! Tá, chega! A Inglaterra tá pequena demais para nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar nossas coisas e vamos pra América, tá? Pra América. Nova York, Estados Unidos. Rosana, meu amor, a vida de imigrante brasileiro em Nova York não é nada fácil.
Mas para minha surpresa você não sabe. Aqui tem gente do mundo todo que, como eu, veio tentar a sorte. E tem mais. Essa história de imigração não é novidade nenhuma por aqui. Desde o século passado, que milhões e milhões de pessoas vêm para cá. O que eu estou achando de mais interessante nisso tudo é que meus avós emigraram da Itália para o Brasil. E agora sou eu, descendente de imigrantes que emigrou do Brasil para cá. Os números da imigração europeia no século XIX são impressionantes. Olha só, entre 1835 e 1914, mais de 60 milhões de europeus emigraram para outros países. Países como, por exemplo, o Brasil, que ocupa um lugar de destaque no contexto da imigração europeia. Milhares de alemães, italianos e espanhóis, entre outros povos, vieram para cá. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde os empregos gerados pela indústria e pelo cultivo do café atraiu muitos estrangeiros, é só olhar para o lado que você vai encontrar muita gente que é neto ou bisneto de imigrantes. Quer ver só? Tem imigrantes europeus na sua família? Tem. Da onde? Tem de Portugal, da Espanha e deve ter um asiático perdido também. Itália e França. Primeira geração de brasileiros. Mãe alemã, pai francês. Tem, meus pais são espanhóis. Como você viu até agora, a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vive uma necessidade de conquistar novas terras. Isso porque precisava encontrar novos mercados para vender os seus produtos industrializados, fornecedores de matérias-primas e novas terras para resolver o problema dos desempregados, do excedente de mão de obra. Em resumo, esses foram os motivos que levaram a Europa a se tornar imperialista e a colonizar boa parte da África, da Ásia e da Oceania. Mas quem dominou quem nesse jogo imperialista? 1876. Este é o ano em que se realiza a Conferência Internacional de Bruxelas. Com as resoluções dessa conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Em pouco tempo, os europeus se instalam em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais. Essa ocupação, essa colonização que se vê a partir de 1876, não é novidade alguma para os ingleses. A Grã-Bretanha, o maior império colonial de todos os tempos, já há algum tempo vinha conquistando e colonizando novas terras. Hong Kong, China. Carminha, Hong Kong é deslumbrante. Apesar de estar no Extremo Oriente, a influência da cultura ocidental pode ser vista por toda parte. E sabe de onde vem essa influência? Vem dos ingleses que em 1842 tomaram posse e nunca mais deixaram Hong Kong. Hong Kong não foi a única conquista dos ingleses no Oriente. Excelentes navegantes, os ingleses dominavam os mares como ninguém. E foi através da superioridade da sua marinha que a Grã-Bretanha conseguiu estender o seu império para praticamente todas as partes do globo terrestre. Depois de ocupar Hong Kong, os ingleses conquistam a Índia, o Egito e logo depois dominam também todo o sul do continente africano. A Grã-Bretanha também criou várias colônias de povoamento na Oceania e no Pacífico, além das inúmeras ilhas e bases navais que, distribuídas por todo o planeta, lhes garantiam o controle e o domínio dos mares. É claro que essas conquistas todas tiveram um preço que foi pago com milhares de vidas. Afinal de contas, nenhum país se deixa submeter assim por outro. Mas a superioridade econômica e militar dos ingleses fazia com que eles acabassem sempre levando a melhor. A Grã-Bretanha foi o maior império colonial, mas não foi o único. Vários outros países europeus também se expandiram por outros continentes, submetendo outros povos aos seus objetivos colonialistas. Como a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, a Holanda, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Pô, Vicente, os europeus dominaram mais de meio mundo. Meio mundo não. Eles dominaram mais da metade do planeta, Gil. Pois é. Não é à toa que qualquer país que a gente vai hoje em dia, a gente sente a presença dos europeus, não é? Isso é verdade. Agora, tudo bem, os europeus foram os maiores colonizadores, os grandes imperialistas do século XIX, mas não foram os únicos, viu?
Não? Ah, pode apostar que não. Além dos europeus, 2 outros países se transformaram em potências econômicas durante o século XIX. E a exemplo dos europeus, eles também adotaram políticas imperialistas. Sabe que países são esses? O Japão e os Estados Unidos. Os motivos que levaram o Japão ao imperialismo, à conquista de novos territórios, foram os mesmos das potências europeias: excesso de população e necessidades de matérias-primas e mercados para os produtos de suas indústrias. O Brasil viveu de perto essa época da história japonesa, principalmente por causa do grande número de imigrantes japoneses que vieram para cá, principalmente para São Paulo, onde existe até um bairro japonês, que é esse aqui, o bairro da Liberdade. No final do século, o Japão adota para valer uma agressiva política imperialista e em menos de 2 décadas já domina boa parte da Ásia. Mas e os Estados Unidos? Que motivos levaram os americanos ao imperialismo? Estados Unidos, fim do século XIX. Ah, isso é que é uma beleza. Eu não disse, mulher, que a América é onde está o futuro. Você só não falou é que nós, os imigrantes, é que seríamos esse futuro. Isso não é uma maravilha? Conquistamos o Oeste. Hoje a América é esse mundo. O que foi? Saudades do nosso filho. O nosso filho está ajudando a América a se tornar a potência do próximo século. O nosso filho está na guerra, meu senhor. Ah, não é guerra. Nós apenas estamos ajudando os rebeldes cubanos a expulsarem os espanhóis de lá. E Porto Rico? E as Filipinas? Afinal de contas, por que os Estados Unidos estão tomando posse de tantos lugares? No fundo, sabe o que eu acho? É que os Estados Unidos estão ficando cada vez mais parecidos com a Inglaterra. E era o que estava acontecendo mesmo. Terminada a Guerra de Secessão, os Estados Unidos consolidaram sua unidade política e experimentaram um extraordinário desenvolvimento econômico. Em pouco tempo, o país já estava entre os mais poderosos do século XIX. Daí, para começar a expandir o seu território, foi um passo. Primeiro veio a conquista do Oeste, na própria América do Norte. Depois, a expansão avança para Cuba, Porto Rico e Filipinas. Até que no começo do século XX, os americanos tomam o Panamá, tendo controle sobre o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O que se viu daí para frente foi a transformação dos Estados Unidos no maior país imperialista do século XX. Um imperialismo que teve muito a ver com a nossa história, com a história do Brasil. Pois apesar de nunca termos sofrido uma intervenção direta, de certa forma sempre estivemos sob a influência dos americanos. Mas essa já é uma outra história, que vai ficar para um outro encontro, porque agora é hora de revisarmos o que aprendemos hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Você viu que o grande desenvolvimento industrial levou os países europeus a buscar novos mercados para vender seus produtos e obter matérias-primas. E viu também que o uso intensivo das máquinas acabou provocando um grande desemprego, levando os europeus a emigrarem para vários países. Esses fatores levaram a Europa a uma corrida imperialista, onde várias regiões e países foram colonizados. Você também viu que, além da Europa, Japão e Estados Unidos também se transformaram em potências imperialistas. O imperialismo, como você viu, levou as potências do século XIX a querer conquistar cada vez mais territórios e muitas vezes a disputarem entre elas esses territórios. Essa rivalidade colonialista acabou detonando uma corrida armamentista que preparou o terreno para uma guerra, aquela que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. Até lá!